Quando a gente tem um ambiente enriquecido, a suscetibilidade à droga é muito menor. Então uma das coisas que mais cura isso é a conversão religiosa, porque a pessoa muda completamente o contexto dela. Então, de certa maneira, o nosso sistema de recompensa é um sistema altamente plástico. É possível a gente mudar o valor das coisas. Dá um exemplo, como é que a gente faz isso, assim, sei lá, um cara que é viciado em vinho, vamos usar esse exemplo, Perfeito. e ele quer parar um pouco, porque tá fazendo mal pra ele, porque ele viu em algum lugar que é legal tomar uma taça de vinho, mas aí ele começou a tomar 10 por noite. E aí ele quer mudar, obviamente. E aí, como é que ele faz, assim, na prática? Ele procura um psicólogo e o médico, na prática. Procura o Fábio, né? Isso, procura um psicólogo e o médico, porque obviamente ele vai precisar de uma assistência, a gente tem que montar um plano de ação, porque o que vai funcionar para ele não necessariamente vai funcionar para outra pessoa, porque cada pessoa vai ter uma experiência com o vício também, mas basicamente, a partir do momento que ele quer parar de tomar o vinho, o valor do vinho já mudou para ele. Ele está tendo agora que mudar o comportamento dele em relação ao vinho. Mas quando que a gente mesmo sabe que quer parar? Porque você já deve ter ouvido, né, no consultório, em vários lugares, eu quero parar de fumar e eu preciso. Só que você vê que a pessoa não faz esforço nenhum. E tudo que você fala pra ela dá uma desculpa. Não, então você pode usar um chiclete. Ah, mas não gosto de chiclete. Sabe, a pessoa, ela não quer. Ela só acha que ela quer. Aí a gente diz exatamente isso pra ela. Olha, cara, desse jeito, o que você tá querendo é fantasia. Tá querendo mágica, né? Isso. Em geral, o vício, você tem que mudar o contexto, cara. Isso ele é controlado pelo contexto. Você toma o vinho porque você tá acostumado a tomar naquela hora, porque tem um sentimento que tá associado a ele, porque tem um ambiente que tá associado a ele, tem pessoas, ideias. Então você vai mudar basicamente tirando a pessoa do contexto físico, social e cognitivo que levam ela ao vinho. Você vai ter que entender esse contexto, você vai ter que analisar esse contexto, né? A gente vai ter que tentar descobrir qual a função do vinho na vida da pessoa. Se ela bebe porque ela está estressada, ansiosa, se ela bebe porque é uma recompensa, hoje tive um dia de trabalho, mereço uma garrafa de vinho. Ou se ela bebe por frustração. Então você tem que entender como é que é o contexto que está controlando esse comportamento. A partir do momento que você mapeou esse contexto, aí fica mais fácil de você tirar a pessoa desse hábito. Não existe assim um livrinho de instruções. O protocolo vamos mapear o hábito, ver quais são os fatores que, de certa forma, desencadeiam o comportamento. E aí vamos mexer nesses fatores para tentar mudar as contingências que levam a esse comportamento. E aí que eu puxo a sardinha para o meu lado, não só para o meu lado, mas dos profissionais de saúde de uma forma geral. Muitas vezes você vai precisar de alguém que te assessore nisso. Em algumas situações você vai precisar sair fisicamente desse contexto, vai ter que ir para outro lugar, uma internação. Para algumas pessoas é necessário. Tu é favorável àquele AA, por exemplo? Cara, eu sou favorável ao AA, sou favorável à conversão religiosa. Tem uma das coisas que mais cura isso é a conversão religiosa, porque a pessoa muda completamente o contexto dela. Ela sai de um contexto onde ela estava acompanhada de pessoas que usam drogas, onde ela estava, de certa forma, exposto a ambientes onde a droga circulava facilmente, onde as ideias dela estavam muito alinhadas ao uso de drogas, e de repente ela rompe com aquilo, ela está no meio social e no meio físico, onde isso não é valor e não está acessível. E tem outra coisa também em relação à droga. Quando a gente tem um ambiente enriquecido, a suscetibilidade à droga é muito menor. Agora a gente tem que entender o que é um ambiente enriquecido. Um ambiente enriquecido é um ambiente onde o organismo, a pessoa, tenha mais aspectos a explorar que sejam reforçadores para ela. Então tenham boas convivências sociais, uma prática esportiva, objetivos de médio e longo prazo para serem alcançados. Então esse ambiente geralmente cria um fator de resiliência em relação à adesão à droga. Então uma pessoa que tem uma condição dessa, ela até pode fazer o uso de droga. Ela pode, sei lá, vai numa festa, toma uma bala, ou um dia fuma um baseado, mas ela não vai ter um contexto que induza ela a usar com frequência isso, porque isso, de certa forma, impede com que ela tenha outros benefícios ou outros ganhos. Quando é que a pessoa procura a droga? Eu costumo dizer, a droga é um problema de saúde mental, mas geralmente a gente tem outros problemas de saúde mentais por trás dela. A pessoa, ela vai se tornar cada vez mais dependente de droga, provavelmente como uma forma de compensar algumas dificuldades, sejam dificuldades sociais, por exemplo. A gente não se dá conta, mas isso é um estudo antigo,
acho que é do Roedes, de 2000 e poucos, eu não tenho certeza, que mostrou que no ambulatório de tratamento de adictos, 80% dos pacientes correspondiam ao diagnóstico de fobia ou ansiedade social e, se eu não me engano, 60% diagnóstico de depressão. Isso é muito interessante, porque você for parar para pensar, essas condições elas fazem com que o uso de droga possa ser compensatório. Ou seja, a pessoa usa a droga porque, de certa forma, ela não consegue se relacionar com ninguém. Quando ela usa a droga, aquilo libera, diminui a ansiedade social dela. A pessoa está lá dura, não consegue falar com alguém, toma um copinho de vinho e fica o mais social do mundo. Então, de certa maneira, a gente tem uma história que explica esses comportamentos. E essa história é particular de cada indivíduo. É a experiência pessoal de cada indivíduo, né? Ele vai construindo ao longo da vida dele. E cabe a ele mudar essa história também em muitos aspectos, porque essa história depende não necessariamente do que eu estou vendo que está em torno dele, mas de como que ele percebe o ambiente dele. Então é uma mudança de dentro para fora. Você já sugeriu, por exemplo, eu vejo muito a questão de trocar um vício por outro no seguinte sentido, vício saudável. Por exemplo, eu estou bebendo 10 taças de vinho por dia e agora eu vou começar a correr. Porque Perfeito. A corrida também, muito tempo atrás, mas teve uma época que eu comecei a correr, eu odiava, como todo mundo, e depois que você toma gosto, vira um negócio, vira um vício mesmo. Isso. Você não corre um dia, você fica desesperado. Então, e é um vício bom. Também não exagerar, que tudo exagerado é ruim, né? Porque isso vai se machucar. Articulação, vou chorar. Mas, assim, é um vício bom. Tem também essa tática ou não, eu tô falando besteira aqui? Tem perfeitamente. Quando eu falo em ambiente enriquecido, de certa maneira é isso, né? Você conseguir alternativas de significado e de prazer para tua vida, né? Então, por exemplo, o Wesley fala isso, ele vai dizer que são hábitos angulares, né? Então, você quer parar de beber. Começa a acordar cedo e correr. Porque, cara, se você beber, no outro dia você vai acordar ruimzão, e aí você não vai correr. Então, conforme você vai colocando esses hábitos, eles vão competindo ou se sobrepondo aos outros. E aí isso vai te ajudando. Agora, que nem eu falei pra vocês, ok, hábitos angulares são importantes? Pô, essencial para nós. Ter um hábito que tem um significado para você, que de certa maneira seja importante, com certeza gera motivação para isso. Porque daí naquele cálculo do cérebro, o cérebro diz, não, cara, pô, isso é legal, vamos lá, isso vai fazer bem pra gente, correr vai deixar a gente bem, vai deixar bonitão, vamos conhecer mais gente. E aí você se engaja nisso. Ou então porque você já tá passando mal por conta de algum quadro de doença mesmo, né? Muitas pessoas acabam mudando a vida por reforço negativo. O cara teve o infarte. Daí o médico disse, olha, legal, se você continuar desse jeito, a próxima é vala. É vala. Terno de madeira. Então existe essas questões. Eu acho que isso é uma coisa relevante. Mas eu sempre falo disso. Isso passa muito por uma coisa que a gente reflete muito pouco, assim, é como é que eu quero viver? O que é essencial para mim ter na minha vida? Eu, por exemplo, cara, para mim é muito importante os laços que eu estabeleci com determinadas pessoas, em especial com a minha família, né? Filho, mulher, o lugar onde eu moro, o que eu faço, são coisas que têm um significado para mim. Então, isso alimenta muito a minha motivação e faz com que eu consiga construir uma rotina mais ou menos estável e salutar. Eu acho que a gente tem que estar constantemente se perguntando, tá, mas onde é que eu quero estar? Como é que eu quero estar? De que jeito eu quero viver? De que jeito eu quero mergulhar na vida? Porque essa pergunta, que eu chamo que é a pergunta ética, ela é a base do propósito, já que a gente está falando de propósito. É a base do propósito. E, de repente, eu quero viver, sei lá, eu quero viver criando coisas. De repente, para mim é importante, por conta de uma série de aspectos da minha trajetória, é contribuir para a minha comunidade de alguma forma, né? É criar um programa social para crianças, para não sei o quê. A gente vê um monte de gente engajada nisso. Daí você vai olhar a história dessas pessoas e você vai ver que o significado daquilo ali foi se construindo por vários aspectos, por causa, sei lá, de uma trajetória mais sofrida na infância, pela falta de oportunidade em alguma coisa, por se ver nesse lugar de ser alguém que vai fazer a diferença na vida das outras crianças, porque gostaria de alguém que tivesse feito a diferença. Enfim, tem muitas coisas que vão levar lá para ali. Eu conheço um monte de gente que toca projetos sociais fantásticos aí, e que não necessariamente ou exclusivamente está ligado a um ganho econômico. Não que ele não exista, não possa existir nada contra isso, mas é que nem sempre o nosso propósito ele é financeiro, mas ele é sempre social, ele sempre vai envolver a sociedade, ele sempre vai envolver as nossas conexões. Isso é uma coisa muito importante. O propósito, ele só se consolida porque nós somos estruturas sociais.